Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula do nosso curso AutoCAD 2015 2D. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar o comando Array, que eu vou executar uma cópia, ou seja, copiar um objeto várias vezes no sentido X ou no sentido Y, ok? Criando uma matriz. Isso vai te auxiliar na criação, por exemplo, de marcação de colunas, estacas, ok? Furação numa peça mecânica, na criação de um auditório, um cinema, ou até mesmo para a construção de simbologia elétrica. Bom, vamos ao que interessa. Primeiro, o meu exemplo aqui vai ser a cópia dessa cadeira, ok? Vamos simular aqui uma escola. E eu preciso, primeiramente, saber a dimensão dessa cadeira. Puxando aqui uma cota, eu consigo descobrir que ela tem exatamente meio metro, ok? Em relação à parte lateral e a parte de trás aqui, quase no encosto. Então, meio metro por meio metro. Outra coisa que eu preciso definir seria a distância até o próximo componente. Por exemplo, se eu vou copiar esse objeto e colocar entre as duas cadeiras uma distância de 80 centímetros, eu tenho que ter exatamente o passo, ou seja, a distância entre dois pontos comum de exatamente 1,30 m, ok? Poxa, mas eu não entendi esse lance, professor. Olha só, a cadeira tem exatamente meio metro, ok? A distância entre as duas cadeiras tem 80 centímetros e a distância total tem 1,30 m. Quando eu vou habilitar o comando Array, eu não posso preencher com esses valores aqui, ó, tanto da cadeira ou com o do vão. Eu vou ter que ter exatamente a distância total. Se eu medir aqui, ó, do meio da cadeira até o meio da próxima cadeira, também tem 1,30 m, ou seja, é o passo em relação a esses dois objetos. Bom, tendo esse conceito tanto para o meu eixo X para o meu eixo Y, agora eu vou habilitar o comando, ok? Isso foi somente um exemplo. Primeiro, o comando Array se localiza dentro da aba Home, perfeito, junto do grupo Modify, e aqui você vai encontrar exatamente esse ícone, onde tem uma seta na lateral, onde você vai encontrar o processo Rectangular Array, Path Array ou Polar Array. Você tem os três métodos. Nessa videoaula eu vou explicar somente o Rectangular Array. Como que ele funciona? Habilita o comando dando um clique. E a primeira coisa que ele traz aqui embaixo na linha de comando, selecione um objeto. Eu vou selecionar toda a cadeira, ok? E confirmar com o Enter para ele passar para a próxima pergunta e alterar o menu superior, o menu Ribbon. Reparem que automaticamente ele trouxe uma matriz. E como que eu faço para alterar essa distância e a quantidade? Bom, dentro aqui do nosso menu Ribbon, ele trocou a interface para o item de Type, que é o retangular. O coluna está relacionado à quantidade de elementos no meu eixo X. Notem que eu tenho 4 colunas, então eu tenho 4 cadeiras no eixo X. Se eu colocar aqui, ó, 5 cadeiras, ok? E mudar aqui a seleção para a próxima janela, ele coloca com 5 cadeiras. E assim por diante, quanto mais eu vou aumentando, mais objetos ele vai colocando. Só que ele repete nas outras fileiras, então como eu tenho 3 fileiras, agora eu tenho 15 cadeiras. O próximo componente dentro aqui do sistema de colunas seria o campo de Between, que seria entre os objetos, a distância entre os objetos. Lembram aquele cálculo que eu havia feito? Se eu quero uma distância entre as cadeiras de 0,80, eu vou colocar um passo total de 1,30 m, porque eu tenho que somar a distância do próprio elemento. Então, se eu preencher aqui 1,30 m, ele vai distanciar todas as cadeiras com 1,30 m. Ok? Se eu quero diminuir, eu quero colocar, por exemplo, uma distância de 10 centímetros entre as cadeiras. Eu coloco 0,50 mais 10 centímetros, então 0,60. As cadeiras vão ter um vão entre elas de 10 centímetros. Professor, eu quero juntar todas as cadeiras. Você coloca a mesma distância do elemento. Então, se ele tem meio metro, preencha com o valor de meio metro que todas as cadeiras ficarão sobrepostas em si, né? Ou seja, não tem espaçamento entre elas. Vou colocar um valor aqui adequado, eu creio que em torno de 1 metro já está mais do que o suficiente para executar esse nosso comando, ok?
E a quantidade total aqui embaixo é a somatória desse vão, do primeiro até o último componente, porém, do mesmo ponto de cópia. Se foi pego da primeira quina, vai ser executado até a última quina, ok? Bom, o próximo grupo seria rows, que na verdade seria fileiras. Ele tem 3 fileiras nesse nosso conjunto. Eu posso também aumentar a quantidade, ou diminuir, colocar 2 fileiras. E a distância entre elas eu vou diminuir, eu vou colocar ali 0,70, ok? Automaticamente as cadeiras ficam mais próximas. Eu vou aumentar aqui a quantidade para 3 fileiras e ele coloca 3 fileiras no meu processo. Bom, eu vou aumentar aqui a distância, vou colocar 1,20 m para ficar mais espaçado, ficar mais adequado e aí fica mais tranquilo, beleza? O último item, o level, eu não vou comentar porque ele cria uma cópia em relação ao meu eixo Z. Ele só vai ser utilizado dentro de montagens 3D. No nosso caso, que vamos trabalhar somente com 2D, não tem tanta importância. Mas a relação seria a mesma. O primeiro componente de level seria a quantidade, o meu item de bitwheel seria a distância entre os elementos e o total seria a somatória. Beleza? Então eu vou me preocupar somente com columns e com rows. Dentro de properties, eu vou encontrar o sistema de associação, que ele vai agrupar todas as cadeiras dentro de uma mesma matriz. Caso você desabilite essa função, ele não finaliza o comando, mas quando você aperta o Enter, finaliza e conclui, cada cadeira independente. Se você deleta uma, deleta somente o componente que você selecionou. Se manter aqui associado, deleta uma, deleta todas. Ok? Para o comando ser finalizado, você pode clicar em Close Array. Ele vai finalizar o comando e a matriz que você criou, ó, com 5 colunas e 3 fileiras, foi criado. Professor, eu quero editar agora a quantidade ou a distância. Bom, se você permanecer lá com o item de associado, ou seja, agrupado, você pode trazer o mouse em cima de qualquer cadeira, dar um clique somente e alterar os valores. Por exemplo, a distância entre as colunas, né, eu vou colocar aqui, ó, ponto 70. Eu vou colocar 7 cadeiras. A distância do corredor eu vou colocar 1 metro. E eu vou colocar aqui 4 fileiras, ok? Então eu tenho aqui, ó, exatamente 28 cadeiras para ser trabalhado. Então é um processo simples, fácil. Bom, eu vou fazer aqui um elemento simulando uma broca, ou seja, uma furação para algum componente civil ou componente elétrico. Vou habilitar o comando Array novamente, o retangular. Seleciono esse elemento. Reparem que eu vou colocar aqui a distância de 1 metro, essa também 1 metro, ok? Quando eu desmarco essa opção, ele não vai agrupar numa matriz. Ou seja, quando eu finalizo apertando o Enter ou no Close, quando eu clico em cima de um elemento, ele não volta a editar. E quando eu deleto esse elemento, ele não faz diferença nenhuma na matriz principal. Nessa que eu deixei habilitado, se eu deletar, eu deleto todo o conjunto, ok? Uma maneira prática de você deletar somente um é clicar em cima dele, voltar aqui na aba Home e selecionar o comando Explode. Você perde a sua referência de matriz e você pode deletar sem nenhum estresse, ok? Uma segunda forma de edição de uma matriz, eu voltei aqui com Ctrl Z, seria no visual. Bom, o que seria isso? Para finalizar com chave de ouro a nossa aula clicando na matriz finalizada, eu encontro aqui 2 setas no meu eixo X e 2 setas no meu eixo Y. A primeira seta mais próxima do ponto de inserção, eu posso clicar em cima dessa seta, arrastar, que ele vai aumentar a distância entre os elementos no eixo X. A mesma coisa acontece para o eixo Y. Ele não aumenta a quantidade entre as cadeiras, mas ele dá uma distância maior ou menor. Já a seta mais distante da matriz, eu posso dar um clique e ele vai aumentar a quantidade respeitando a medida inicial. Ele não aumenta ou diminui a distância, ele só aumenta a quantidade de fileiras e colunas. E você vai puxando a olho, ok? O último ponto que fica na diagonal, ele permite você diminuir a matriz como se fosse uma proporção no eixo X e no eixo Y ao mesmo tempo. Levando o mouse para cima ou para baixo, você consegue regular ao mesmo tempo os dois elementos, X e Y, ok? Destravando o F8 fica muito mais fácil de você entender essa configuração. Bom, é um comando aí que vai facilitar muito a vida de vocês
e eu espero ter ajudado. Pessoal, e vamos aos recados dessa videoaula. Se isso for de ajuda, se você gostou ou curtiu, clica aí no gostei, compartilha, divulguem para mais e mais pessoas, porque é dessa maneira que vocês me ajudam. Quanto mais pessoas assistirem, mais tempo eu vou dedicar a vocês aqui no YouTube. Beleza? Eu quero deixar o meu forte abraço e muito obrigado e fui!